Segundo corte, episódio 1, temporada 2, filme The Wonder, take 2. Marca. Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje, a gente está falando e vai falar sobre o filme The Wonder, ou eu acho que é O Milagre em português, se eu não me engano, mas para falar sobre esse filme tão bonito, tão diferente, tão esquisito, estamos aqui com o dono de tudo, o senhor Duca Mendes. E aí, Duca? E aí, Heineken? Seguinte, fé cega é remorso na contramão. Falarei mais disso ao final desse episódio. Caraca, que profundo, cara. Nem eu sei o que é isso. Esse é um filme que apareceu, pelo menos pra mim, apareceu de uma forma muito diferente, assim. Eu gosto muito dessa atriz, então, enfim, filmes da Netflix a gente tem muita dificuldade de discutir. Primeiro que eles não liberam muitas informações, né? Tipo, parte de produção, quem faz, quanto deu, quanto custou, essas são informações que eles não liberam. E eu acho isso bem ruim. O Brasil tem ainda também um pouco desse cacuete de não querer falar de dinheiro com o cinema. Sim, e isso é bem problemático. A gente deveria falar quanto custaram as coisas para que normalize-se o pagamento financeiro desses trabalhadores. Quanto menos a gente fala de dinheiro que custa, mais simbólico fica só o valor do trabalho. E aí fica nos bastidores quanto custou esse negócio todo, sabe? Então, eu sempre fui muito advogado da ideia de sempre se falar sobre quanto custou as coisas para deixar claramente quantas coisas valem. Sim, para balizar, inclusive, né, as referências, as opiniões, né? O sistema de marketing fica um pouco difícil de avaliar o quanto eles investiram para o filme sair do streaming, digamos assim, porque é um filme da Netflix. Na verdade, ele não é oficialmente da Netflix, né? Ele é produzido pela Element Pictures e distribuído pela Netflix. Sim. Mas, nesse sentido, é um filme da Netflix porque ela contrata essa empresa para que essa empresa faça o filme para ela distribuir. Mas tem muita gente que vai ficar dizendo que é um filme da Netflix, né? Porque, de certa forma, é. Mas se o filme ganhasse um Oscar ou ganhasse um prêmio, quem ia subir lá não seriam as pessoas da Netflix, e sim as pessoas da Element, porque são os donos do filme. É um filme muito pequeno, em termos de orçamentos e coberturas, digamos assim, em termos de pessoas, né? Falando um pouco mais claro. Ele tem mais ou menos uns 380, quase 400 pessoas, né? Quase 400 filmmakers. E lembrando do nosso ouvinte, quando a gente cita a quantidade de gente que trabalhou no filme, a gente não tá falando necessariamente da quantidade de gente de fato envolvida no set, porque isso vai ser muito maior. É sempre o head do departamento, ou seja, você fala de maquiagem, aí tem 6 pessoas na maquiagem. Mas na real, vão ter tipo umas 12, porque cada um tem um assistente, ou tem um outro amigo, ou tem uma pessoa que veio ajudar, ou tem uma pessoa que tá contratada só para aquele dia. Então a gente fala mais ou menos do head, né? Tipo, da quantidade de gente envolvida no sentido de cabeças de departamento. Sim, não sei se essa frase sim. faz sentido. Então, são mais ou menos umas 400 pessoas envolvidas. Então, quando você pensar em falar desse filme, você pensa que tem 400 pessoas que estão envolvidas, pelo menos, para que esse produto artístico exista. Não sei se você tem noção do tamanho do que significa falar que são 400 pessoas envolvidas para fazer uma única coisa de 2 horas. Não, ainda mais num filme que às vezes a pessoa que tá assistindo vê poucos personagens, poucos atores ali no caso, né? E fala, nossa, mas tem 3 pessoas o tempo inteiro no filme pra fazer isso aí, precisa de tanta gente. Mas é o que você tava falando, tem todo o levantamento, estrutura, escritórios e, né, e enfim, é uma série de coisas que... O que o público precisa entender é que os filmes eles são montados para serem o que a gente assiste. Eu acho que é um pouco diferente do que a gente faz aqui com o nosso podcast, o Segundo Corte. Né? Nossa ideia é justamente desmembrar um pouco esse conteúdo, dessa coisa que é a arte construída. Então, assim, o filme, obviamente, não é filmado na sequência da história, né? Muito raramente. Acho que só, se eu não me engano, dos nossos episódios que a gente já falou, só os Sound of... Como é que é? O Som do Silêncio? Sound of Silence, não é Sound of Silence? Não, é... Som do Silêncio era em português. Som né? do Silêncio é em português? Eu acho que o nome era então, Som do Silêncio. Eu acho que foi um dos poucos, ou talvez o único filme, se eu não me engano, que a gente já falou nas nossas temporadas, que foi filmado na sequência em que ele foi montado e também escrito, ou seja, a primeira cena foi filmada a primeira, a segunda e assim por diante, né? A esmagadora maioria é tudo de acordo com a necessidade, então, tipo,
vai chover, vamos fazer lá fora, vamos fazer todas as cenas que tem fora com chuva, ou todas as cenas que tem fora sem chuva, ou todas as cenas do estúdio que fica mais perto da casa da atriz, ou sei lá, enfim, são milhares de opções para decidir qual é a produção, né, a sequência de produção que vai ser captado. E depois a montagem disso tudo com esse material é usado, de fato, o roteiro, a história, mas também um pouco do que foi possível ser captado ao longo desse tempo. Então também, muitas vezes, as coisas acontecem no meio do caminho que mudam a história. Esse roteiro inicial acaba servindo como uma guia, né? Ele tem uma guia, uma estrutura, ele pega aquilo ali, junta com o material captado e fala, vamos ver na ilha que filme a gente tem, né? E muitas vezes isso depois vai passar por um outro processo, que é uma avaliação mercadológica, comercial, que geralmente pode ser feito pelo produtor do filme, né? Ou seja, a pessoa que é dona do negócio, às vezes pelo diretor. A gente gosta de pensar que o diretor ou a diretora tem o poder das decisões. Às vezes não tem, às vezes tem, depende do mercado, né? Se você estiver falando do mercado brasileiro, o diretor tem muita força. No mercado canadense, que é onde eu trabalho, o diretor tem pouca força, só tem força em curta-metragem. Em longa-metragem, o diretor não tem tanta força. E os produtores é de onde vem o dinheiro é que dá esse corte final, que olha e fala, ok, vamos mudar pra cá. Ou então cadê a cena do beijo, né? Exato. Preciso de uma cena de sexo. Cadê? Não, mas não tava escrita. Não, então vamos fazer, vamos lá. E pode ser vinculado a essa ideia, inclusive, quando a produção contrata um diretor ou uma diretora tão autoral que faça com que ela tenha o poder final. Ou seja, eu tenho uma grana, eu quero fazer parte da criação de um filme, e aí eu contrato o Duca e peço pra ele, ok, te dou poder e dinheiro pra você fazer o que você quiser, e eu não vou interferir, porque o que eu quero é que você faça o filme. Isso é raro. Também. Isso é raro, mas inclusive me faz lembrar que um filme que a gente já falou numa edição do podcast, se eu não me engano, Father, que o editor tinha um agente e pra ele pegar um filme, ele tinha que passar pelo agente e falar, deixa eu ver se eu quero montar esse filme. Eu vou me guardar num quartinho, vou fazer a minha montagem. Era uma coisa meio assim, não lembro o nome dele agora, me falha a memória. Mas eu acho que é um grande passo também, né? Porque os montadores muitas vezes decidem o caminho do filme. Pelo menos num primeiro momento, né? Isso, E aí o outro lado é esse. Depois que você tá na ilha, aí você decide, ok, o filme tem essa cara na escrita, é a primeira etapa. Depois ele tem essa cara na captação, e depois ele vai ter essa nova cara na montagem, né? Na edição. E aí vem essa parte da definição. Então, assim, esse é um lado que é muito importante a gente discutir, porque filmes, por exemplo, como da Netflix, ou que ela contrata, ela tá nesse ponto do fechamento do assunto. Então a gente não tem muito acesso a essas informações, o que aconteceu, se a história tá o quanto mudou e tal. A única coisa, nesse caso, por exemplo, que é uma novela, né, um livro baseado, que é da Emma, e esse livro, ele é a base usada para escrever esse roteiro, mas o roteiro em si não tá disponível, pelo menos até onde eu procurei na internet. Eu não achei um roteiro oficial e nem me parece que eles vão liberar um roteiro oficial. O que eu gosto de fazer no nosso podcast em geral é, sempre que for possível, eu pego o roteiro escrito, leio, depois que eu assisto o filme e tento fazer um batimento do que é que tem e de coisas escritas que não apareceu no corte. Não significa que não foram filmadas, mas não apareceram no corte, por qualquer que seja o motivo, e tentar justificar. Essas informações a gente não vai ter aqui, e quase nunca com os filmes da Netflix a gente consegue chegar nesse lugar que é um pouco triste pra mim, porque é uma parte divertida, curioso, bater essa informação. É muito legal. Mesmo que a gente não pegue o roteiro final, né, que aí é praticamente impossível, mas os últimos drafts ali, né, o já próximo da gravação, é sempre legal a gente ver uma cena e como ela foi interpretada, como ela foi decupada, né, pra gravar e tal, e então realmente é uma pena. Mas enfim, faz parte do jogo. O que nos importa nesse momento é tentar achar o ponto de interseção entre a técnica de pensar o filme, no caso gravado, com algo que foi resultado na timeline. Explicando um pouco melhor, é muito óbvio saber que foi intencional que esse filme, por exemplo, tenha muito zoom in. Tipo, toda hora a câmera tá indo, aproximando, depois saindo. Tipo, isso é muito claro. Você pode fazer isso com dolly, você pode fazer com dolly aquele carrinho que você bota a câmera em cima e vai empurrando a lente. Você pode fazer isso com zoom in da câmera mesmo, né? Uma lente zoom, da forma mais popular de dizer, é uma lente que tem um zoom. Que aí você pode aumentar ou diminuir a quantidade de aproximação que o objeto chegou,
Ou você pode fazer isso na pós também. Sim, Você sim. filma num frame e você aproxima na pós. Então, a gente, como editor, tem como a gente meio que tentar descobrir qual desses Sim, três eles sim. usaram, pelo feeling da coisa. Acho que o público tende a não querer saber exatamente, ou nem perceber que isso tá sendo feito. Mas, de certa forma, dá pra perceber quando é dolly, quando é zoom e quando é Sim. pós. Meio que dá pra ter A uma dica noção que fica daquilo. aqui é você tentar Então- separar ali o objeto do cenário, né? Se você vê que as coisas andam Isso, o junto... quão comprimido ou não, não. se você vê que a coisa Isso, anda junto, ou se você vê que uma coisa aumenta ou diminui, se as coisas saem de cena ou não, é que é mais fácil falar isso mostrando, né? Desenhando, como diria. Mas Exato, dá pra você, é. se você quiser fazer um exercício, você volta ali, né, tá vendo o filme, volta um pouquinho e tenta olhar se tá todo mundo andando junto, se é só o objeto que tá Isso. andando, né? Se é uma aproximação real ou se é um aumento de tela, enfim. É mais ou menos isso. A gente, com a prática, e o- consegue perceber, né? E o que significa isso é que no resultado, por exemplo, desse filme, a cinematographer assinada, né, que é a cinematógrafa que fez o Power of the Dog. Ataque dos que é Cães. Ataque dos Cães, que a gente já Maravilhoso, falou também no nosso podcast, que é maravilhoso. É a mesma cinematographer, tipo, é a mesma mulher. Linda a E essa- fotografia desse filme. É fantástica. A Ari, né, que é o nome dela, é Wagner. É, né? Wagner. É, Wagner. Aí depende É, do Wagner. país que ela nasceu, eu não sei qual foi. Ela acho que ela é australiana, se eu não me engano. Australiana? É, eu acho que ela é Vamos australiana. chamar de Ari. Aí A Ari, Uma ela Ari. fez a cinematografia desse filme, é um espetáculo. Espetáculo. E a gente tem esse zoom in. Aí a gente pode, na nossa conversa, assumir que isso foi uma escolha dela. A gente pode assumir que isso foi uma escolha da diretora, do diretor, desculpa. A gente pode assumir que isso foi uma escolha da produção. A gente pode assumir que isso foi uma escolha do editor, da editora, no caso. A gente nunca vai saber exatamente quem é que tomou essa decisão e por quê, mas a gente sabe que foi pensado uma cena porque todo filme tem esse desenho de ir para algum lugar, aproximar para algum lugar. E isso leva a entender que não foi uma coisa porque é bonito, mas sim porque existe uma intenção estética, ou seja, política, uma decisão política do que é que eu quero falar com essa história. Por isso eu vou filmar aproximando, significa que eu vou ter que fazer gear de dolly, organizar e aluguel de equipamento que faça isso, ou então fazer isso na pós com a edição. Falar pra editora, tá, agora que tem a cena pronta, começa faz um keyframe aqui e faz uma aproximação do início da cena até o final da cena em todas as cenas, né? Que é uma coisa de doido, como dá a sensação de que a gente tá dentro da água, ou sei lá, que tá sempre em movimento. É o tempo inteiro, né? exatamente. O tempo inteiro esse filme tá levando a gente pra ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Então isso é uma coisa que eu achei curiosa, e eu vou aqui de novo associar ao cinematographer, que é a diretora de fotografia, né? Eu vou associar que foi dela, mas também a gente nunca vai poder bater o martelo necessariamente. Outra questão que eu quero chamar também a atenção é que esse filme foi filmado com a Weapon, a super ultra A master Red, né? final Red, a câmera final da Red. É assim, até onde eu sei, é a aposta da Red pra mudar o planeta. É tipo assim, agora é tipo a Tesla das câmeras digitais. Mas aqui assim. você que me deu a brecha, eu vou te interromper. Eu achei muito curioso que logo que eu comecei a ver o filme, eu fui no IMDb também para tentar descobrir qual câmera tinha sido gravada, tal, formatos. E eu achei que tivesse em algum... Óbvio, né? Hoje Película. com pós, enfim, eu tinha achado película e não só pela Também. textura, porque a gente sabe que na pós a gente, né, principalmente em longa, a gente provoca um certo grão quando quer, né? Traz uma cor de filme, de uma lata que não foi gravada e tal. Mas eu achei muito... sobra nos cantos. Exato. As aberraçõezinhas e tal. Mas tem um negócio muito louco que eu achei, foi assim, é complicado falar disso também assistindo no streaming, né? Eu, pelo menos, não tenho Netflix 4K aqui, é o Netflix normal. E, cara, eu achei grão demais. Assim. Demais. E aí eu fiquei curioso e pensei na coisa da película e tal, porque, assim, as cenas são escuras, né? Tem muitas cenas escuras. E uma coisa que é um detalhe é que o tempo inteiro você repara, principalmente na atriz principal, né? E a menina, que é o foco que é o tema, né? A Ana, a Anne, né? É a Ana. A pupila dela tá sempre muito dilatada. Você reparou isso? Total. É sempre Ela muito dilatada. E isso me levou a crer, porque assim, só fazendo um parêntese pra quem de repente não saca, por mais que uma cena esteja escura pra gente ali no filme, normalmente ela é muito mais clara do que aquilo que a gente tá vendo. Super. Né? Super claro. Ela é 3, 4, 5, 6 vezes, enfim, um número X de vezes mais clara.
e aí você capta isso por conta da forma que vai captar E sem graça, câmera. né? Clara, sem graça e branca. Exato. E aí, para você captar o máximo de informação e depois você trata do jeito que você quer. Só que me pareceu essa coisa da pupila que... E unindo, né, no meu pensamento, no meu perceber, ali, no meu exercício, com a quantidade de grão, que foi gravado escuro. E por isso surgiu tanto grão. Agora, é curioso, porque, óbvio, não dá para analisar esse grão aqui, porque eu tô vendo ele já um pouco destruidinho por conta do streaming, né? Da qualidade de compressão e tal. Mas eu achei muito, muito grão nessas cenas escuras e eu fiquei nessa dúvida, realmente. Eu não vi fotos de set, de making off, porque é normalmente quando a gente vê, né? Que a cena tá super clara e aí... Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, será que o Haneke é um cara super observador? Por que tanta pupila dilatada desses personagens? Será que realmente tá escuro na cena? E aí esse grão todo vem, enfim. Eu tenho uma hipótese, e eu conversei com o Alex, que é um cinematógrafo aqui, que é um dos caras que tá, assim, fazendo a vida, né? É um chinês que trabalhou comigo num curta da Ferrari. A gente fez um curta um comercial, né, pra Ferrari, e eu fiz o sound pra ele e tal, trabalhei. E ele, assim, a vida dele é ser notado pela Red. A proposta da vida dele. Ele faz tudo com a Red, mostra tudo a Red, fala da Red, conhece a Red, faz os cursos da Red, compra a Red, tem várias Red na casa dele. Fanboy. Fanboy total. E aí eu falei pra ele que eu tava vendo esse filme, que esse filme tinha uma curiosidade que ele foi, que é o que eu botei aqui pro nosso podcast, que ele, além de usar a Weapon, que é essa monstra, que é a câmera que a Red tá apostando, ok, vamos mudar a história, que é Ultra Blaster digital, mas o frame é do tamanho de um cartão, o sensor é do tamanho de um cartão de crédito, e a gente quer poder também concorrer com as ARRIs, que sempre foi a dona do mercado do cinema, principalmente pro Oscar. Só que eles usaram as anamórficas. As lentes. E eles usaram lentes anamórficas da Panavision. Então essa é uma combinação diferente. Pra ele achou, caraca, que engraçado, porque é usar uma lente que é tradicionalmente usada para películas ou para filmes com cara de película, com uma câmera que tem um poder, eu vou dizer, publicitário gigantesco. Sim, super sharp. Essa que eu acho que foi o brilhantismo da Ari, né, da cinematographer, que foi combinar, filmar, e eu também acredito nisso, eu acho que foi filmado num lugar super escuro e com pouca iluminação mesmo, porque os olhos dos atores estão todos mortos, e não só isso, o ADR tá aparecendo fora da boca, porque você quase não consegue enxergar o movimento da boca das pessoas. Então tem uma coisa que é da própria edição do filme, que é as pessoas estão falando muito longe. E às vezes você não sabe quem é que tá falando. Porque assim, eu não assisti com legenda. Então assim, eu não vi, eu vi depois no fone, tem pouquíssimo de panorama. Mas é muito pouco. Então eu não consegui identificar quem tava falando, porque a boca da pessoa mexendo tava tão num buraco, tipo, não tinha o range do escuro. Quando a pessoa abria a boca, ficava um buraco de escuridão, sem essa definição do claro. Que, por exemplo, a gente assistiu e já fez um episódio sobre a moça do vestido em chamas, o retrato em chamas. Ah, nossa, maravilhoso. Eu tava com isso na cabeça, inclusive. Isso. Aquele, por exemplo, é um excelente exemplo de contraponto a esse filme, porque ele é ultra... E aquele também foi filmado numa Red. Também, se eu não me engano, foi filmado na mesma Red. Só que a cinematográfica... Na verdade, foram duas câmeras, mas a principal era a Red, exatamente. Mas lá ela usou lentes primes, que eu não lembro qual foi, mas se eu não me engano, não foram essas da Panavision. Tipo, não foram essas lentes de película. E ela usou muita luz, muito refletor, muita coisa. E aí você vê uma coisa ultra sharp, mas ao mesmo tempo super delicada, não agressiva, não doce, celular. Macia, né? E esse ainda tem uma coisa, o desfoque daqui é esquisito, parece uma coisa de destacar. O que eu acho que tem um pouco de fundo verde no meio do caminho, que tá meio bem mesclado, mas eu acho, e aí vou tentar concluir essa resenha gigantesca, que o filme tem isso claramente no texto, porque eles iniciam o filme com um set de filmagem. Isso. Eles iniciam o filme num set de filmagem e uma pessoa falando, a gente não é nada sem as histórias. Então, assim, não é o objetivo embevedar a plateia para ela se esquecer da realidade. Pelo contrário, é uma mostragem de que o mundo moderno pode ser representado de uma forma medieval e o medieval vai ser representado de uma forma moderna. Por isso, a contradição, inclusive na escolha das lentes.
Olha só que Faz genial. muito sentido da linguagem, Sacou? faz muito sentido, lógico. Porque fica falso o tempo todo. Mesmo quando é super crível, ainda é falso. Se você parar nos frames, principalmente pra fora, quando eles estão na rua, nos outsides, Sim. ali que você vê que fica uma textura esquisita. A textura é estranha. Claro, de novo, tem a ver o lance também do player da Netflix, que é bem ruim. Tipo, fica com a qualidade péssima, né? Deve ser muito, muito triste pra ela, tipo, fazer um negócio gigantesco. Aí vai dar play na Netflix e ela zoa. Não, mas ela tem o master, ator e ela tal. dá play no master, ela dá play no movie em casa, no master dela. Isso você pode ter certeza. Porque tem horas Não, mas que, acho que faz todo sentido tem essa horas que a análise. pele tá roxa, né, cara? É. Tipo, eu senti, tem horas que a pele tá roxa. E essa coisa do escuro é muito louco, porque a coisa do foco doce, às vezes, é tudo meio fora, fica ali como se fosse, assim, gravado na guerrilha, sabe? Isso. Mas é interessante, porque é isso que você tá falando, é pra justamente deixar a gente deslocado e buscando eternamente uma conexão, assim, porque se a gente tá atrás de uma história, quando a gente tá se envolvendo, a gente é lembrado, como acontece no meio do filme, né? Uma coisa que a gente vai falar mais pra frente ali, quando a personagem vem e relembra a gente da história. Então, o tempo inteiro, a sensação que eu tive é que quando você tá entrando no filme, ele te dá uma empurradinha pra fora, assim, sabe? Exatamente. Eu sinto isso direto. É, eu queria passar rapidamente... Fala. Pode falar. Não, pode falar. Não, é que eu já ia para um segundo tópico, que era, pelo menos, citar o nome da editora, né? Ah, sim, é porque, caraca, a gente não falou isso. Que Mas a gente pode realmente falar, fala pode falar. primeiro, mas você botou pra mim essa função, mas é a Christina Hetherington, talvez? Hetherington. Seria? Isso. Ela, isso. eu tava pesquisando, eu não conhecia ela de nome, mas eu gosto do trabalho dela, e eu, curiosamente, tinha pesquisado porque ela editou 2 episódios do The Crown, que é uma série também da Netflix, que eu acho uma produção maravilhosa, recomendo muito pra quem não viu, tanto pela história, que é romanceada, obviamente, não vamos acreditar fielmente nessa história contada pela série, né? Mas ela editou 2 episódios de 2016, se eu não me engano, não lembro qual foi a temporada, mas enfim, se você for pesquisar aí você vai conseguir descobrir, então acho que é bacana porque eu gostei muito da montagem também, assim, cara. Eu achei que muita gente, depois que eu vi o filme, eu fui procurar nossos... eu diria, nossos colegas de análise e críticas do cinema brasileiro aqui, não do cinema nacional, né? Pessoas brasileiras que analisam filmes do mundo inteiro. E eu vi em toda análise, toda crítica, porque o filme é lento. Porque embora um filme lento... E aí, cara, eu venho aqui, neste podcast, para fazer uma pergunta, Heineken. O que é um filme lento? Porque assim, Pois é. é lento em relação a quê? Você acabou de ver um filme da Marvel e ver The Wonder, você vai ficar entediado, talvez. E eu entendo essa situação. Eu entendo você, e agora até colocando como espectador, estar preparado, ou numa condição, numa vibe, como diriam ali, de ver um filme acelerado e com guerra e com brigas, e isso não necessariamente físicas, né? Às vezes de diálogo. E cortes mais rápidos e clipados, como a gente chama, e de repente o filme não te traz isso, e você vai falar que o filme é lento. Mas eu acho que para você taxar, escrever em pedra que um filme é isso ou aquilo, você tem que se descolar de tudo isso que você estava pensando antes de ver o filme. Porque eu só posso falar que uma coisa é isso em relação a outra. O filme, ele não é lento. Eu acho que o filme, na minha opinião, tem o tempo dele e é impecável e perfeito para a história que é contada. A gente precisa... Né, quando ele fala assim, olha, você veio aqui fazer uma vigília de tanto tempo. Demora. Você não acha uma falha, um defeito, uma falcatrua, alguém da noite pro dia. Isso demora. A gente tem que ser colocado dentro daquela história. Então, eu aqui levanto a bandeira. Se eu tivesse que fazer um blog, mas o nosso blog, no caso, é aqui em áudio. Esse filme não é lento. Não existe filme lento. Você não, e outra ser mais forte e polêmico. Esse filme não é lento. Acrescento a sua pergunta, é tipo, o que você vai fazer com esse tempo todo que você quer salvar? Exatamente, você não parou pra ver um filme? Você tá com pressa, tipo, não, tá muito lento, bora, tem que ser rápido. Você vai fazer o que com esse tempo que sobra? Porque é isso, assim, o resumo da polêmica que eu só quis levantar brincando você pode achar lento, você pode achar o que você quiser, mas a gente não pode, principalmente quando faz uma crítica, eu acho que não é irrelevante pontuar que é um filme lento. Porque talvez você vai induzir a pessoa que lê aquela crítica começou o filme, demorou
40 segundos uma cena, eu falei, ih, vai demorar. Não é bem por aí. Isso é o que Não, talvez o diretor tenha escolhido para Exato, te colocar numa e situação, né? tem o lance A do gente, juízo. quando monta, né, o filme, a gente induz, na maioria dos casos, o caminho. A gente mostra o caminho que o espectador... que a gente quer que colocar o espectador. Então, eu acho que é delicado. É uma escolha estética necessária, como uma música. Sim. Como uma música lenta, uma música rápida. Você não pode falar, ah, não, mas o heavy metal é uma música rápida. Tipo, é da estética. Como uma luta do Bruce Lee não pode ser lenta. Ela é uma estética de ser demorada. Tipo, de ser com uma música lenta, pra você dançar música lenta, se é que alguém ainda faz isso. Você tem um compasso devagar. Você precisa que ela faça, que ela demore, que ela passe. Isso não faz um juízo de valor verticalizado, no sentido de que o lento é ruim. Não, o filme é devagar porque ele é lento. E ele é lento e ele é ótimo por ele ser lento. Se ele fosse rápido, ia ficar confuso. Você disse um negócio muito importante que é o que eu tava talvez procurando. Assim, eu acho que eu sempre, quando leio lento nessas críticas, é pejorativo. Isso. Porque eu não vejo assim, olha, é um filme que tem uma linguagem assim assada, uma montagem um pouco mais devagar, tal. Não é nessa pegada, é sempre assim, olha, embora lento, sabe, já afastando assim, ó, senta e pega 3 sacos de pipoca que vai demorar. E eu acho que tem que tomar cuidado. E esse filme, né? tem uns apressos, umas pressas de edição, que é uma das cenas que eu coloquei, que eles usam muito, usa bastante, principalmente na cena que eu escolhi hoje pra gente analisar, que é essa técnica que a gente conhece como J-Cut e o L-Cut. Que é o J no sentido do J, que você ouve o áudio um pouquinho antes e depois você escuta você vê o vídeo. Tem muito. E isso é uma técnica que você, quando faz uma faculdade ou estuda na vida ou aprende sobre técnicas de edição, isso serve para avisar um pouco do que tá vindo, mas também para dar uma prévia cutucada na pressa. Tipo, você tá com tanta pressa de mudar de cena que você coloca o áudio da cena antes dela começar mesmo, entende? Tipo, antecipando coisas. E como esse filme tem isso, é meio difícil você dizer que ele é lento. Porque Exato. Na edição dele é pra isso. apressar. Ele fica apressando você pra pensar rápido. Ele fica, só que ele tem, em termos da história, as coisas precisam um tempo pra ela perceber, né? Tem uma cena que ela fica se dando conta que tem alguma falcatrua por detrás dessa menina. E a gente tem que pensar junto. A gente precisa e a gente também não tempo, sabe. E uma das formas que elas decidiram, principalmente na cena que eu escolhi, que eu achei muito interessante, é justamente isso. A música fica com um tic-tac no fundo. FicaEsse é o ponto que eu ia até citar. Agora que eu já puxei, você jogou pra mim a primeira, eu vou também citar o nome aqui, é o Matthew Herbert. Né? Que é o compositor, enfim, o responsável. E é uma trilha que, assim, primeiro que eu achei muito bonita, eu achei uma composição muito sutil, sem querer ser protagonista, mas ela se torna essencial, na minha visão, pro filme. Porque ela entra nos momentos certos, ela sempre começa. Quer dizer, não vou fazer aqui um sempre, porque posso estar me equivocando. Mas na maioria das vezes ela sempre vem com fade-in, ou seja, ela vem entrando na cena. Quando você vê, já tem trilha. E ela também sai, e você quando vê, ela já não tem mais trilha. E inclusive, até queria saber se a gente, no nosso podcast aqui, você na edição, quando for fazer, logo na primeira cena, que é o set, e aí ela introduz a história pra dentro do bar ali, onde o restaurante onde a enfermeira tá comendo, e ela tá contando a história, a sonorização das gotas, e ali já começa o tic-tac, que assim, já vem uma camada da trilha rolando antes. Mas ele começa a fazer o tic-tac meio que sendo mixado com as gotas. Eu queria deixar aí uns segundos rolando, se a gente puder deixar esse som rolando pra galera entender o que acontece aqui. Uma coisa que eu queria só lembrar também é que, pesquisando sobre o Matthew, né, o compositor, o responsável pela trilha, eu fui ver que ele tem um doc que é super comentado e eu não achei em lugar nenhum. Eu vi que tinha aqui no Brasil, sei lá, na iTunes, na Google Play, enfim, pra alugar, não encontrei. Se chama The Cave. Se você souber onde tem esse filme e tal, indica aqui pra gente, porque eu fiquei muito curioso, não só pelo trabalho dele, que eu quero ver essa continuidade, mas pra saber onde tem também. Enfim, The Cave.
nesse lance da trilha, eu achei muito interessante uma questão. Eu não sou músico, o Duca é. Não, você é, sim, você é. Não, você não sou, não. Mas ele pode falar. Pra quem falar não sabe, a trilha que a gente ouviu aqui, ouve no podcast, foi o Heineken que gravou, compôs e gravou. Então é músicos. Mas tem um acordezão de mi, de si, né? Tipo, e ele faz uma construção de acorde de si. Então ele faz o mi, aí ele faz o fá sustenido, e depois ele entra o oitavado. Toda a trilha, ele é como isso que o Duca falou, tipo, ele não só entra de fade, mas ele constrói o próprio acorde que vai ficar soando. Toda vez que ele vai entrar, ele não só faz devagar, como ele faz cada nota para construção do acorde. Sim. Eu achei isso brilhante, porque assim, é uma introdução do que compõe tecnicamente a música para uma coisa que é abstrata, que é a música em si. E o que significa que é um correlato direto com o que o filme faz, que é mostrar o set de filmagem para entrar numa fantasia que é o filme em si. Exatamente. Então esse lance de quebrar, desmembrar a música para ela, em vez dele tocar o acorde e fazer um fade na trilha para ela entrar acordada, digamos assim, sabe? Tipo, sim. Ele constrói na música, ele faz uma nota, outra nota, tipo a nota, a quinta, sabe? Tipo, ele faz de fato, bota a terça agora e aí agora você tem o acorde, sabe? É como se ele fosse te mostrando os pedacinhos e depois ela inteira, né? Que é como eles começam o filme, eles começam mostrando o set, aí mostra o bar e aí você entra. Né? E a mulher falando da história. Então, assim, esse é uma forma muito brilhante, porque você vê que é um filme que a gente costuma falar que é um filme de arte, que as pessoas falam, quando ele é feito nesse nível de elaboração, né? Sim, é porque às vezes quando a gente vê o filme a gente não conecta essas coisas. Então olha o quanto de coisa a gente já falou até agora. A gente tá falando sobre uma escolha de lente com uma escolha de câmera para criar uma estética que tem a ver com a forma, com a narrativa do filme. Ao mesmo tempo, a trilha também vai tentar, em forma de música, contar a história nos mesmos passos que o filme é contado visualmente. Então, nada disso é à toa. Nada disso é à toa, né? Porque não é só uma decupagem de pegar um texto e falar assim, essa cena vamos gravar aqui. Não, peraí, como é que eu vou... Né? Assim como pensa o figurino, assim como pensa a direção de arte. Eu acho que isso tudo é muito bem cuidado no filme. É aquela reunião que rolou assim, olha, hoje é reunião tal, todo mundo tem que comparecer... E a gente quer a opinião de todo mundo. E você consegue perceber, não só assistindo, mas se você por exemplo, assistir os créditos do filme, né? Que a Netflix às vezes pula de uma maneira muito mal educada, pula os créditos. Mas se você puder assistir, por exemplo, tem coisas que você percebe que eles colocam crédito no nome na tela como uma tentativa não só de criar célula de barganha e capital mesmo financeiro para as pessoas que trabalharam nisso, já que provavelmente não é um filme de lucros financeiros muito gigantes. Então, por exemplo, não é comum você achar o colorista nominado na tela, separado. Não é comum. Se você assistir um Vingadores da Vida, você pode procurar o colorista. Vai vir num bloco de 50 nomes. Se vier, vem num bloco de 50 nomes. Aqui o colorista, ela tá separada. Ela tá lá, tipo, junto com a editora que tá separada. Tipo, separada mesmo. E isso é uma forma de mostrar pra gente também que, tipo, aqui a gente valoriza esse trabalho manual de cada uma das pessoas. Então, a cena que eu escolhi tem uma fotografia muito interessante, né? Como eles posicionaram, que é esse zoom in dela se dando conta enquanto ela tá comendo a sopa. E não só o simbolismo que ela tá tentando descobrir por que a garota parou de comer e não come, se tem alguma mentira nisso, enquanto ela come uma sopa. Ou seja, não é aleatoriamente quando ela escova o dente. Não, escolheram uma cena em que ela tá comendo. Isso pode, inclusive, ser uma sugestão até, de fato, do crew, eventualmente. Tipo, vamos, né? Esse tipo de composição, digamos assim. Mas não só isso, ela não só tá comendo, mas ela tá de costas para uma janela, que tá com metade iluminada, e a linha da mesa que faz a diferença entre ela e o vestido dela ter uma linha no centro, combina com a linha da mesa, que combina com a linha da janela. E a câmera ser posicionada ali não foi uma coisa sem querer. É tipo, de verdade, ela tá no meio de uma divisão. Ou seja, eles pegam um frame e 50% do frame, ou seja, metade do frame tá sendo cortado por uma linha imaginária que tá fisicalizada entre a divisória da mesa, que tá exatamente no centro do frame, o vestido dela, tipo, os botões do vestido dela como uma continuidade da linha da mesa, e atrás dela tem uma linha saindo meio que da cabeça dela, que é a janela.
essa linha divide ela entre duas figuras, metade para um lado, metade para o outro. Sim. Que é exatamente como ela tá fazendo. Ela tá chegando à conclusão que ela tá no limite agora entre ou ela acredita nessa história ou ela desvenda essa história. Esse E mistério, ela toma né? essa decisão nesse momento com essas linhas no frame. Então é óbvio que isso não foi à toa. Impossível. É com óbvio certeza. que isso não foi à toa. Isso foi uma coisa muito discutida, muito pensada. É claro que eles sabem que provavelmente o público como um todo não vai chegar a essa conclusão. Caraca, olha essa linha. Mas de alguma forma, essa informação tá lá. O cérebro percebe. Muito interessante essas composições, e eu acho que esse tipo de filme traz essa possibilidade, que é você pausar e pegar um quadro, né? Não chama frame à toa. Esse Você não filme chama como a gente frame à falou toa. lá do retrato que você falou da Lady em Chamas. Retrato lá, da esqueci moça o em nome. chamas. Que é também uma obra de arte aquilo ali, Uma né? Você obra pode de parar arte. qualquer momento do filme, mas esse aqui eu acho que tem muito isso também. É muito, né, até pela época, tal, é inevitável a gente associar a pinturas de época e tal. Então, assim, acho que tem muito estudo também como você disse, da cinematografia, da diretora de fotografia. Eu não duvido de nada que tem ali. É tudo muito bem colocado, tudo muito bem iluminado de acordo com esse tempo, né? Então, assim, eu acho que é fantástico. Você assim, vê que as fantástico. cenas que são à noite, elas estão realmente em 3.400 ou 3.200 quase, né, de Kelvin. Sim. Tipo, a iluminação das cenas, as cenas escuras, elas estão, de fato, dentro da cor de vela, que é 3.400 ali, tipo. E as cenas que estão com a luz da Perfeitamente. rua, ela tá azulada mesmo, assim, tipo. E é muito crível, você realmente acredita. Isso é uma coisa curiosa em relação ao tema do filme, mas não só isso. Há essa parada que, academicamente, a gente pode usar e gastar uma ficha do nosso bingo aqui, que é falar do Brecht, né, de novo. Que é essa ideia dele ter criado uma espécie de interpretação com distanciamento para fazer as pessoas avaliarem se o que elas estavam assistindo era sobre o que elas estavam assistindo, ou se, na verdade, aquilo não falava sobre a vida delas como público. Sim, que é sim. para você parar e pensar, peraí, eu tô vendo a história de uma pessoa que tá sofrendo com isso, mas eu também sofro exatamente esse mesmo problema. Sim. Como que eu vou resolver isso na minha vida? E essa forma de fazer a plateia pensar criticamente sobre o resultado, o Bertolt Brecht, né, foi um dramaturgo da época ali da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, tipo 1900 lá vai dinossauro, alemão, ele criou, na ocupação nazista principalmente, ele criou uma forma de discussão teatral, de interpretação, lembrando que o cinema naquela época era completamente pífio, né, tipo quase não existia, né, Sim, teatro era uma grande coisa, como o cinema é hoje pra gente, ele criou uma forma de interpretação pros atores, pelo menos o que se diz da bibliografias e das coisas, das peças que você lê dele, que era justamente fazer com que a plateia percebesse uma distância entre o personagem e o ator. Então, Sim. o ator do Brecht, o ator do teatro brechtiano, que era o que eles chamaram depois de teatro épico, e aí ficou com esse nome do teatro épico de Brecht, que é uma releitura um pouco do que os gregos faziam nas tragédias gregas. E o que os gregos faziam na tragédia grega, que também foi repetido por Shakespeare, que é anunciar o que é que vai ser visto. Sim. E quebrar a parede da construção do momento cênico mágico para que a plateia fique sentada e nunca entre na história para valer. Sim. Sempre fique pensando, tá, eu tô vendo uma história, mas eu também tô pensando sobre ela e não só embevecido daquilo ali. E eles resolveram fazer isso em todos os elementos do filme. Desde a fotografia, que faz essa vinculação esquisita entre a câmera e a lente, sim, desde a forma como eles escolheram usar os ISOs, porque, como o Duca falou, às vezes fica parecendo meio dreaming, assim, tipo leitoso, sim, esquisito, porque tem um cara de película, mas na verdade é filmado com uma câmera super sharp. A música ser construída até mostrar quais são os passos que dão o acorde, e o cenário ser mostrado de fora pra dentro, ou seja, você vê o set de filmagem, entra no set de filmagem, e no meio lá pros 15, 20 minutos de filme, quando provavelmente você já tá de novo embevecido do filme, personagem que é a narradora tá lá no meio do frame olhando pra frente, falando, oi, lembra de mim? De novo? Pra, tipo, tentar te acordar mais uma vez. Para de ficar pensando que você tá vendo uma história medieval, porque você não tá. Essa história é sobre você, é sobre a sua vida, é sobre as suas crenças. É sobre o hoje aí, né? É sobre o agora. E depois, no final, de novo, vai saindo e volta pra ela e ela fala de novo, tá vendo? Oi, de novo, estamos aqui, hello. É a primeira coisa que você... Hello. Né? É uma saudação. E essa informação tá repetida no Shakespeare, porque Shakespeare usava muito isso também, de ter um personagem que era da época do Renascimento, não só como uma releitura do mundo
realista, naturalista, que um pouco encai sobre Brecht, mas desse momento em que ele tem um personagem como um arauto que entra na cena e fala: vamos assistir a história dos dois garotos, dos dois jovens que se amam, sim, e eles se matam ao final, como é em Romeu e Julieta, como é em qualquer outro, que entra um arauto e conta toda a história. Fala: gente, vocês vão assistir a história de um cara que gosta de uma menina, a família não deixa eles fazerem, e no final eles vão se matar. Entrega o filme no início, logo pra você. Porque eles não querem, em momento nenhum foi isso, de você ficar preocupado com a história. O que eles querem é que você fique pensando como e por que essa história existiu. E aí ficar pensando quais são os problemas que você, como plateia, tem, que pode ser relacionado com a história do filme. O que você tá vendo ali, exatamente. Não, e é louco, né? Porque essa coisa da quebra da quarta parede, de um tempo pra cá, começou a ficar hype, vamos dizer assim, né? Então qualquer coisa, primeiro que muita gente às vezes tem a má compreensão do que é a quebra da quarta parede. A gente já falou isso em outros episódios e tal, assim, não é porque olhou pra câmera que é quebra da quarta parede. Você numa comédia não tá quebrando uma quarta parede, quando o cara tá olhando, agora eu vou falar isso aqui pra ele, não é uma quebra da quarta parede. Essencialmente, inclusive, comédia nem existe nem quebra tem de quarta a quebra parede, da quarta porque parede. Não existe uma quarta parede numa comédia de gênero. Exatamente. Então aqui, eu acho que é muito legal, porque assim, começa o filme nessa pegada, tem um toque ali no meio do filme, ou aproximadamente, sei lá, 20, 30 minutos na primeira parte, e depois no final volta, assim, eu acho que é muito bem pontuado. A forma que a linguagem, né, foi colocada, que encontraram, já faz com que a gente, inevitavelmente, tenha esse personagem que é a película em si, é o filme em si, lembrando a gente inconscientemente, talvez no subconsciente, né, que assim, isso não é verdade, você tá prestando atenção? Mas isso que acontece nos dias de hoje, então isso é muito legal. É óbvio que vem esse pontual, como você falou, da personagem, irmã da principal, tocando no assunto e tal, mas assim, eu acho que tudo isso é muito, muito bem escolhido e muito bem pontuado. Bom, vamos falar de cenas? Vamos falar pra cena. Vamos falar. Eu vi que você separou algumas cenas legais aqui e tal. Eu só queria trazer um ponto. Na verdade, eu tenho dois, mas são coisas muito rápidas. Eu queria, assim, se você estiver assistindo o filme, tiver Netflix no seu celular aí, ou tá na sala, ouvindo podcast, puder abrir o filme, é sempre legal lembrar que você acompanhando com a gente aqui fica tudo mais interessante. Você tentando encontrar esse ponto. Então, tratando-se de Netflix, provavelmente a gente vai estar na mesma minutagem, né? Então, tanto eu quanto o Heineken aqui, que a gente vai dar o play aqui agora, se você estiver na sua casa ou indo pro trabalho, seja qual for o momento com a Netflix aberta, eu ia sugerir rapidamente, nem para muita análise, mas é só uma curiosidade, no minuto 47 e 16 segundos, que é uma cena de um beijo e tal, que ela cede ali, eles, né, se cedem ao seu desejo. E aos 47 eles se encontram num corredor totalmente amarelo, como a gente tá falando, com uma de vela. Eu coloquei aqui 40, tô em 47,5. Bota aí, Heineken, mais ou menos nesse tempo. Tá aqui, tá parado. Então ela tá do lado direito, ele tá no escuro, do lado esquerdo, ela tá pertinho do lampião ali, da vela ali. E aí a cena acontece completamente amarela, principalmente aqui no canto direito dela, na minha percepção, sem uma incidência de luz. Natural. Certo? Tá, ok, eles estão se beijando. Aí ela põe a mão sobre os ombros dele. Isso. Aí vai cortar pra próxima cena, quando eles começam, de fato, a esquentar um pouco mais a relação. Isso, aí tem uma luzona na E eu não entendi o que aconteceu também aqui. E muda a temperatura da luz. Exatamente. E assim, não estamos aqui pra falar que é defeito. Eu só queria entender o que aconteceu. Do lado de cá a gente tá tipo 1800 kelvins. Sim, super amarelo. Super amarelo. Aí virou pro outro lado, a gente já tá com daylight. Parece uma janela que, pela incidência que tá ali, era pra estar refletindo nele na cena anterior um pouco. Na anterior, ou pelo menos dentro do frame. Ou pelo menos dentro do frame. E eu não entendi. Enfim, foi só uma passagem que assim, se eu tivesse que analisar uma curiosidade, ou ponto a falar, aqui falharam, que não é o nosso momento. Mas olha só que curioso, pode ser que seja uma loucura da minha cabeça, mas elas estão se resolvendo, ele não sabe se vai e tal. Quando ele beija ela, a gente corta pra essa cena, e é exatamente a cena de sexo. Sim. Essa cena de outra cor é a cena do sexo. Que fora a cena que eles estão sentados conversando, ou a cena que eles estão beijando, é a única coisa de resolução que tem no filme entre eles. Então, quando eles vão pra cama depois na sequência, é isso? Isso, ou seja, você tem Você acha que eles usam isso como se fosse uma transição? Exatamente. E você tá sugerindo que isso é, de repente, uma transição, uma licença poética
uma representação visual de que as coisas são diferentes agora. A partir de agora, as coisas serão diferentes. Sim, que aí vai pro quarto, que já tá uma coisa mais esverdeada, azulada ali. Esverdeada, exatamente. Ou seja, virou a cena, agora eles têm uma outra relação. Exato. Maravilhoso, vou adotar. Porque Vou imagina adotar. imagina isso no colorista. Sim, Quando sim. o colorista pegou esse filme, ele viu que tem uma porque o cara vai ter que ajustar o white balance ou sei lá o quê. Tipo, ele vai ver, cara, tem uma temperatura aqui que tá... Não, e outra, seria fácil corrigir isso. Na pós isso é mole. Claro, Ele vai ali e corrige sem lógico. problema nenhum. Isso é num segundo, tudo em isso. log, o cara faz isso num segundo. Então, ou foi eles esqueceram de botar o LUT, que não vai ser o caso, ou eles optaram, não, aqui fica daylight, né? Tipo, aqui a gente vai usar 5600 azul. Mas eu só achei chamar curioso assim, porque né? realmente é uma coisa que você normalmente observa muito esse tipo de coisa e eu não pude deixar de anotar. E a outra coisa que vem pra eu voltar para jogar pra você a bola de novo das cenas, e também de novo eu trouxe uma transição pra mim duvidosa. E aí eu vou de novo perguntar pra você, assim, resolve isso pra mim. Que símbolo é esse? Que é no minuto 55. Põe no minuto 55. Uma cena de um plano super aberto, da enfermeira, no caso, a principal, num campo, e tem uma montanha de fundo, né? E posso dar o play no 55? Pode. E quando você dá o play, você vê se revelando o mesmo recorte no meio do lugar da Ana montanha. deitada na Isso. cama. Isso. E é praticamente forçado ali o recorte, que você vê Forçado, que o crossfade é bem pra caber. bruto, Né? é bruto. E é um recorte bruto, sem smooth, sem o feather. É um negócio... Sem o edit, deixa lá. Então eu achei também assim, óbvio, proposital, é óbvio. Mas isso acontece de novo. Quando ela tá com aquele Gira, passarinho da gira. gaiola. O Você gira-girazinho. tem um recorte dela aparecer dentro da gaiola Isso. também, né? Então eu achei assim, óbvio, é uma decisão... Eles quiseram fazer isso, é lógico. Mas aí eu achei duvidoso. Ou quando eu falo duvidoso, não é que o Duca achou ruim e isso não deveria existir. Não é sobre isso. É que eu acho assim, vou dar um exemplo que é o movimento de câmera. Eu acho que quando um movimento de câmera ele é mal executado, ele me tira do filme, né? Então se eu tenho uma pan, que ela vem assim, da esquerda pra direita, e de repente o cara pisa num buraco e ela balança, eu saio Corta daquele mundo mágico do cinema do qual estou inserido. Vou tentar explicar assim. Eu acho que esse tipo de transição aqui, ele me descola. Eu falo assim, pô, mas por que tem que emendar? Porque, por exemplo, o Ataque dos Cães tem umas coisas assim. A gente analisou isso, inclusive, de paisagem que vai entregando pra outro lugar. Mas assim, é bem mais chique, mais arrumado, né? E não assim, sofisticado. Se você não para pra olhar, você nem se toca. E isso é que eu acho interessante. É quando aquilo tá inserido, né? No caminhar da coisa. E aqui eu acho que me gritou muito, assim. Então eu falei, Heineken deve ter uma solução pra isso. Eu tinha pensado nesse sentido. Tem duas questões simbólicas. Um é que a garota é o environment. Tipo, a Ana, ela é o ambiente, né? Tá. Ela não é um protagonista, né? Ela é o ambiente. Então eles mesclam ela na ambiência. Aliás, em vários momentos ela tá na natureza. Ela é ela é o environment. E a outra é, como eu falei, da questão do distanciamento. Eles tentam pontuar em vários momentos como as coisas são construídas. Seja numa construção de acorde, seja numa câmera que gira, seja numa edição que te tira, que fala, opa, isso aqui foi editado, não é um filme. Ah, tá. Porque o objetivo deles é que você não entre. Então você acha que isso aqui é uma decisão nesse sentido também, de falar, ó, vamos quebrar aqui com um recorte de papel, uma colagem, pra você ver que... Como é possível a gente descolar as pessoas que isso aqui foi editado propositalmente assim, vamos fazer uma máscara e vamos deixar a linha cru. 0, né? No Feather bota 0, em vez de botar 18 e fazer um keyframe. Pra suavizar o recorte, né? Não vamos suavizar. Bota lá 0, aí vai ficar tosco, porque você vai ver os edits assim, e o edit vai aparecer, porque o objetivo vai fazer com que a plateia pense, caraca, esse negócio ficou mal cortado, hein? E aí, nesse momento, a plateia tá avaliando o filme e não assistindo. Maravilha, perfeito, é isso, é sobre isso, tá tudo certo. Não, concordo, eu concordo, de fato eu concordo. É que, assim, primeiro me chamou a atenção porque... essa ideia. Porque pra mim, eu acho que ela tinha esse ponto de desligamento em outras coisas que a gente já analisou aqui e tal. E esse aqui me pareceu meio forçado. Quase como a personagem entrando e quebrando e falando, ó, lembra que eu sou a história. Eles são mais carregados na tinta nesse sentido, né? Isso. E aí talvez o meu total. eu, CPF, pessoa física, como disse, ele se incomodou
Mas tudo bem, segue o baile. Enfim, vamos pra sua cena. Inclusive tem horas que eles tentam fazer a menina ficar muito parecida com a guria do Exorcista. Tipo, os olhos falam, o olho dela eu fica sinto isso morto. também. Tipo, é uma ideia muito Tipo, será que vai muito parecer que é um forte. espírito? Será que é alguma coisa Fica misteriosa, muito ali. mística? E aí depois nada acontece. Me parece também uma ideia de tipo, vamos no over e não vamos no sutil, porque a gente tem que cortar com a plateia. Sim. E não deixar entender que talvez seja. Não. É pra ser imediatamente a pessoa se desloca. Imediatamente. Ela vê e desloca. Seja absurdamente agressivo, como filmar o set de filmagem. Sim. Porque isso ninguém questiona, porque você tá vendo o set de filmagem, você tá vendo a atriz dentro do set de filmagem, seja a personagem falando com a tela direto, com a lente direto com você, quebrando a quarta parede, falando, ei, tô falando com você não vai assistir um filme aqui. Ou seja, construindo o acorde, seja uma interpretação meio over, e câmeras que não são tão usuais. Por exemplo, tem uma câmera que é lá no meio, quando a Ana tá parecendo que tá morta, que é em 1:28, que tem a cara, que ela tá lá fora já ela vai lá botar fogo ainda, né, na coisa, mas é 1h28. Tem a guria tá no chão, né, e você tá filmando ela de cima, só que essa é uma lente, tipo, sei lá, deve ser 35, sei lá, não saberia dizer, mas eu imagino que seja uma lente um pouco angular, não muito, mas ela tá numa posição perto da guria, né? Não tá assim. E aí quando corta pra outra, que é a protagonista, aí é um carão closão, um closão, numa coisa muito estranha. Essa lente não foi usada em lugar nenhum do filme. Só nesse pedaço, só nesse take dessa guria olhando pra cá. Em nenhum outro momento essa lente apareceu. Sim. Toda vez que era um super close, era uma super 85, que a coisa ficava smooth. Nada ficou com essa textura. Só aqui parece ficar muito perto, né? A cena que eu queria chamar a atenção é uma que a gente já falou um pouco, mas vamos lá. É 1h04. 1h04, que é a cena da revelação. Começa ali, em 1h mais ou menos, 1h04:11, eu acho, por ali. Então, bota aí no player que eu vou dar play. Tô no esquema, pode ir, vamos lá. Já. Play. Tem um barulho no fundo, ela tá... A câmera vai fazendo esse zoom in, vai se aproximando dela. Sim. Mas você vê que a câmera corrige, né? A câmera vai fazendo correções. Eu acho que é Dolly aqui. Aí ela... eu também acho. Aí ela olha pra gente. Sabe, tipo, ela tá olhando pra gente, mas não é uma quebra da quarta parede. Aqui, na verdade, ela tá meio fora, refletindo. E aí corta mais uma aproximação. Aí que eu falei da linha, ó. Repara a linha da mesa que encaixa com a linha do vestido, que encaixa mais ou menos com a linha da cabeça dela. E ela vai se aproximando, aí começa a música. Bem no fundo, quando ela praticamente some a linha, os tic-taczinho ela vai se dando da trilha. conta, o tic-tac começa, ela para, olha pro lado, e aí começa a trilha, né? Que no caso não tem música ainda. Quer dizer, tem trilha na música, mas não tem som. E aí começa o acorde, ó. O mizão, o si, fá sustenido e vai pro mi oitavado. Continua o zoom in. O eterno zoom in. Cortou pra ela subindo a escada. E o tic-tac aumentando. A câmera dá uma ajustada. Aí, olha só esse ajuste de câmera. Ela tá do lado de cada câmera. Olha só o zoom. E olha só como a câmera se ajusta na mão do cameraman, cara. Ó, ele manda a freira ir embora. A freira fala goodbye, sai. A guria sai goodbye. A mulher sai pela escada lá no fundo. A música não parou, ó. Continua um puxinho muito devagar, tipo Dolly. Mas aí parece que vai pra um Steadicam agora, ó. Ó, a câmera se ajustando. Pegou. Aí na hora que ela vai sentar, acaba a música. É impecável isso. E aí ela só fala a frase que diz tudo. Ou seja, da divisão que ela tava até o momento em que ela senta pra cortar a música, é uma decisão de cortes muito interessante, porque a gente fica numa tensão sem saber exatamente o que ela vai falar, porque a gente não sabe o que é. Sim. Porque eles não mostraram essa cena. Nenhum momento. Da menina sendo alimentada pela mãe, embora em algum momento a gente lembre de ter visto, talvez aquela cena. Então fica duvidoso, tal qual é pra todo mundo, tal qual é pra própria personagem, muito provavelmente. Mas essa brincadeira, e assim, em termos de edição, isso é uma coisa muito moderna.
fazer essa brincadeira com primeiro, uma trilha que é meio moderna, meio medievalesca, embora os instrumentos utilizados não são nada medievais, assim, não tem nada historicamente acurado em termos da música, pelo contrário, mas essa edição muito modernosa, muito contemporânea, né, de cortar a música quando ela senta, não tem, é tudo muito brusco, exatamente como é o corte que o Duca colocou da imagem. Sim. A montanha da menina é um corte brusco, não é uma coisa smooth. Tipo, não é uma coisa pra fazer você parar de pensar na música e de repente ela já estava lá. Não, eles brutalmente cortam, muta a trilha quando a mulher senta. Sim, mas isso é louco, porque lá no começo eu falei que as trilhas sempre entram no fade in e saem no fade out, e elas só acontecem com esses cortes nos momentos de virada, nos momentos de decisão. E principalmente quando a trilha é mais percussiva também, que faz mais sentido. Né? Porque você não vai cortar seco numa textura, assim, é mais difícil. Então, isso chama atenção. E essa cena que se segue, são mais ou menos uns 5 minutos, a gente não vai assistir, porque senão fica muito grande o episódio, mas eu sugiro muito que vocês assistam, porque assim, se tem uma coisa que é muito difícil de editar nessa vida, é diálogo de emoção. Se tem uma coisa que é difícil de editar mesmo, é dois personagens, um falando com o outro, e eles estão revelando coisas emocionalmente muito fortes. Porque a dificuldade de você captar a imagem, uma atriz relativamente mirim, né, que é uma adolescente, meio jovem adulta, interpretando de maneiras muito fortes e muito profundas, falando sobre um tema muito duro, muito difícil, que é abuso sexual, falando de uma maneira muito simbólica e quase metafórica sobre coisas sagradas, e você escolher qual take que você vai ver, se é a protagonista fazendo a pergunta ou reação, ou a guria respondendo ou a reação, essa escolha é tão delicada, diz tanto sobre a história do filme, que eu chamaria atenção para vocês verem que obra de arte foi só essa escolha de takes entre elas. Porque os momentos da decisão, que aí que eu falei do L cut, o J cut, dos momentos de decisões, os personagens estão falando coisas do lado de fora da cena. Então, quando a guria fala que a culpa é minha, ao invés da gente ver a protagonista falando não, a gente escuta a protagonista falando não, não é, e depois a gente vê a protagonista falando não, não é. Isso acontece também na cena do Congresso lá, que eu também vou citar, no Congresso não, do Conselho. Tipo, o cara fala mentiroso, mentira, e ele não tá na cena. Você só escuta ele, e aí corta pra ele. Quando corta, ele não tá falando mais o que ele falou. Então tem coisas que acontecem do lado de fora do frame, de novo, justamente pra quebrar você, pra você não ficar preso, porque você não vê acontecendo. É te dito que aconteceu. Então, assim, em termos históricos, acadêmicos, esse filme é brilhante. A edição dele é totalmente temática com a história do filme, cara. Sim. Tipo, a forma como a Catherine cortou o filme foi pra mostrar que ela tava dentro da estética mesmo. Não, e você só tá falando isso aí porque, pra quem não sabe, a gente sempre gosta de lembrar aqui, às vezes você é novo ouvinte da gente e tal, esses diálogos, eles são gravados com uma câmera virada pra uma pessoa falando o texto inteiro, depois eles viram a câmera pro outro lado e faz o texto inteiro, então você imagina aí infinitas possibilidades de montagem, de começa o diálogo com várias câmeras, né? Ou várias câmeras. A gente faz a cena toda aberta com uma 24mm ou uma 35, depois a gente faz outra inteira. Então ele vai ter 3, 4 opções de ângulo com cada personagem. Então ele pode montar ela, no caso, poderia montar isso de diversas formas, né? Então, óbvio. Ver pergunta, ouvir resposta, ou ouvir pergunta e ver a resposta. Às vezes usar um áudio de um outro take com uma fotografia de um outro take. Então, assim, realmente, chegar nisso aqui, às vezes é um tempo, né, que é uma cena, como você falou, que dura 3 minutos, 4 minutos. Cara, às vezes leva uma semana entre montar, rever, dormir, olhar, sentir, alguém opinar, ver a reação de quem assiste, montar de novo, remontar. A protagonista se deu conta de como a menina tá vivendo até então. A menina vai revelar o porquê. Isso é o plot principal. E é exatamente no meio do filme. Então imagina o estresse que foi. Tipo, eu fico imaginando o estresse que foi pra cortar isso. Aí a outra cena, pra finalizar, já indo embora pro nosso final, é em 1h12. É isso, a garota tá morrendo, porque na verdade não tem milagre nenhum. Na verdade a menina tá comendo muito pouco e vai morrer. Já comia pouco, agora não tá comendo mais nada. E aí a cena inicia com eles em 1h12 mais ou menos,
inicia com ela separada pela janela Sim. com o amigo, né? O namorado lá, o cara. Não, aqui é E um ela belo tá exemplo sentada, daquilo que a o cara gente tá falou, né? Por mais que a cena seja clara e tal, aqui, de fato, até pra fotometrar, não que não possa se controlar, mas de fato tem uma escuridão aqui. Tem. uma escuridão, Tem. é nítido, né? Usaram pouquíssima luz. Usaram pouquíssima luz, eu acho, no set. Eu ainda não vi também nenhum bastidores, mas eu imagino que seja uma parada bem menos iluminada, né? Cheia de Sim, elementos, sim. assim. Porque tem pouco background iluminado, pouquíssimo, né? pouquíssimo. Até pros elementos. Uma coisa só tecnicamente que eu achei, eu não sei se tu achasse isso, eu achei o ADR do filme muito estranho. Pra quem não sabe, ADR é a dublagem, quando muitas vezes, né, a fala do personagem ou não é bem captada, ou não ficou com uma determinada emoção, existe uma prática, né, que é a pessoa lá, o artista vai lá e regrava se dublando, né? Então é isso que o Heineken tá dizendo. E às vezes a gente percebe porque ele não tá cravado ali, né? O lip sync, vamos dizer assim, né? Não tá cravadinho. E ele soa diferente, tipo, você escuta a pessoa conversando do lado de um rio, e você não escuta o rio, você escuta o rio suave, a pessoa tá Por falando melhor baixo, que você não seja o tem- microfone, vai pegar o rio se você gravar ali. Lógico, não dá. Então você tem que mutar o áudio do clipe e usar um ADR ali. Então, Sim. E aí você tem que cravar isso na boca do ator, né? Pra você não perceber que aquilo foi redublado, digamos. Que é redublado pelo próprio ator ou pela própria atriz. Só que nesse filme eu achei várias vezes. Às vezes ele tá meio que parado e aí tem fala saindo da boca e a boca do personagem tá parada. Não sei se foi o player da Netflix, mas teve vários momentos que eu fiquei assim, ué, mas peraí, Não tá acontecendo nada. não tava acontecendo nada e tinha um áudio fora do lugar, assim, sabe? Eu achei isso estranho também. Mas enfim, voltando aqui numa hora e 12, a gente vê a música tá aloprada, que é esse acordão que não parou nunca mais. E aí a gente tá com ela, e aí se você der play entre ela sentada, eu vou soltar, tá, daqui a pouco, mas entre ela sentada e ele sentado, Sim, tô nesse eu tô ponto. aqui, eu acho que eu tô em 1h12 Eu tô em 12, é porque a gente bota então o mouse em cima da bolinha e ele não entende que é a bolinha, mas... não aparece direito. Eu quero antes de entrar no conselho. Mas vamos soltar daí. Então Então é na assim cena já. que é a fotografia fechada neles ainda, antes de abrir? Isso, neles ainda. Tem a cena nele e abre pra eles dois, é isso? Eles dois, Isso, eles tá, dois. tá, Não vamos foi? lá. É um two shots, então ele tá lá, aí tem esse barulho e você vai escutar. Você escuta o you have urged. Você escuta o you have. Ele fala antes de mudar, então é o que eu falei do J-Cut. Você escuta uma prévia da fala da cena seguinte, já ainda na cena Sim. anterior, que é pra botar a urgência da edição, Sim. provando que esse filme não é lento. E aí você tem uma fotografia muito interessante, que é os caras sob uma luz super amarelada, e todos eles juntos, nessa hora que as falas parecem fora da boca. Mas você vai vendo ele, aí eu soltei aqui, Sim, tá? sim. E ela fala, I do, e corta pra ela. Repara, pausa. Não sei se vocês repararam. Você escuta ela responder e corta pra ela depois. Então, tipo, você escuta ela responder olhando pra eles, e quando corta, ela não Já tá não falando tá nada. falando mais. Urgent information pertaining to the watch, Mrs. Wright? Ela fala, I do. I do. Aí corta pra ela. Ela não fala Go nada. ahead. E eles falam, go ahead. I know Aí ela O'Donnell is fala. dying. Então é uma forma de criar uma tensão. É uma bobagem, bem típico de edição mesmo. Mas é uma bobagem, uma forma de criar uma tensão de que você. E dá uma agonia no público, de você ficar escutando a pessoa responder, mas você não tá vendo ela. E quando você tá vendo ela não tá falando nada. Mas eu acho que isso rola muito bem no filme, assim, sabe? Eu acho que é o que você falou. E aquilo que eu comentei sobre o lance da transição lá. É feito de uma forma tão sutil que você vai interiorizando aquilo ali. E é isso, às vezes você tá ansioso pela cena, mas a resposta ela vem na hora que ela tem que vir. O áudio ele vem na hora que ele tem que vir. A cena você vê depois e ela só complementa o que você ouviu. Então acho que esse é o segredo, né? Não é simplesmente uma antecipação por antecipação ou só pra correr. É pra ele te dar um ritmo pra provar, como você disse, que não é lento. Ele tá no ritmo que você precisa que ele seja. E tem uma coisa que é do blocking desse filme que eu achei muito interessante, que é assim, a composição dessa cena, se você botar no Netflix e for no computador e ficar com os arrows aqui, Setas. como que chama isso? As setinhas? As setas. Sim. Você ficar com as setas pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra frente, pra trás, pra frente, enfim, mais ou menos frame a frame, ou pegando 10, 15 segundos de diferença, você vai ver que a composição da pessoa no frame, ela tá muito certinha. Sim.
Sim. E todo mundo tem o mesmo tamanho de cabeça. Todo mundo tem... Os olhos das pessoas estão no mesmo lugar o tempo todo. E isso é uma dificuldade enorme. Claro que isso pode ter sido ajustado na pós, para poder cravar sempre que faz um Mas corte, já foi você tá- gravado orientado pra isso, lógico. Já foi lógico. super orientado para fazer o quê? Como que a plateia que tá olhando um frame, geralmente, instintivamente, o ser humano procura o olho do outro para poder acreditar ou ver, enfim. Tá lá olhando o olho da pessoa. Quando troca pro próximo frame, se o olho da pessoa estiver em outra posição do frame, você vai gastar alguns Isso. microsegundos catando o olho da pessoa no frame até achar. Essa é uma técnica usada, às vezes, para deixar justamente o espectador confuso. Que é para ficar, peraí, o que tá acontecendo? Porque você faz a pessoa ter que pensar enquanto ela também tá assistindo. E aqui não. Aqui, como é uma revelação e já tá tudo decidido, a decisão dela, né, a decisão, tipo, a escolha da cinematographer, nesse caso, ou da editora, foi justamente manter a plateia no mesmo Sim. lugar estável. Porque agora a gente já sabe o que tá E acontecendo. até quando muda o plano, quando ela tá menor para um corte do juiz ali com uma cabeça maior. Mas o olhar tá no mesmo lugar. Independente de um tá pequeno, outro tá grande, eles estão na mesma linha. E isso é muito interessante. Você falou, porque você tá focado no lugar, troca de cena, você continua no mesmo lugar. Mas aí tem um corte diferente nessa cena, que é quando ela tá falando, que ela olha pro lado, e é o único momento que eu achei também estranho, que é ela tá, e eu tô aqui em 1h13, deixa eu ver. 37 e tal, 1h14. 1h13 e 37, mais ou menos. Não, 1h15. Ah, mais pra frente? 1h15 que a guria já entrou na sala. Aí a Ana, já tá na sala e eles falam, não, vamos perguntar pra ela, né? Aí ele pergunta, Ana, a sua mãe alimentou você, não sei o quê? E aí o que acontece em termos do texto, cara? Olha só que curioso. Eu vou botar aqui em 1h15. O cara de óculos fala, Ana, Sim. a Miss Wright share com a gente, tipo, tá compartilhando uma coisa com a gente, que é que a sua mãe tá te alimentando pela boca. Sim. Ele fala isso, tá? Só que se você for ver o que ele tá falando, tem uma hora que ele dá o spoiler, que ele fala to your mother. Quando ele fala with your mother, ou alguma coisa assim no texto, é between you and your mother. E a gente tá vendo ela. E aí ele fala assim, between you and your mother. A gente troca para a protagonista. Peraí. Tipo, ele corta pra mulher que vai adotar ela no final. Eu vou ver isso agora. Isso foi brilhante, cara. Bota aí, 1h15. Tá no ponto aí? Quando o cara fala, Ana... acabei de ver. Não, e é legal porque assim, mostra a enfermeira antes. E quando rola o Mother, volta pra ela e ela olhando pra mãe biológica da garota. Exatamente. Tipo, quem que é mãe aqui? Quem que cuida, né? E aí já é o Quem spoiler, que cria? né? Vamos dizer. Quem que de fato tá cuidando de você? Que é between you and your mother. E aí corta pra protagonista. É uma escolha de edição, Sim, obviamente. claro. Porque, tipo, isso não tá necessariamente escrito. Pode estar, eu não tive acesso ao roteiro. Pode então ser não uma sei se nota não ali tá, falando, olha, nessa hora corta pra ela, mas... Exato, pode estar um cut to Sim, mother sim, nesse sim. momento, né? Mas pode ser que seja uma escolha porque tem que encaixar o áudio do mother no frame exato em que entra. Então eu vou soltar aqui 1h15, ele fala, Ana, Mrs. Wright, a gente vê ela. Mrs. Wright Shared has with shared us. something with us that she has observed between you and your mother. And your mother. E aí mostra Perfeito, a enfermeira. E perfeito. aí a enfermeira joga pra mãe e a mãe olha pra ela. Então, tipo, essa escolha de cortes, que foi bem rápido até então, Sim. me parece uma tentativa de mostrar pras pessoas que tem um spoiler. Por isso que tem aquela câmera de lado dela. Porque tem uma câmera que tá de frente, ela tá olhando pro lado, Isso. depois corta pra uma câmera de lado, que seria a visão da Ana, só que de Isso, pé, isso. se fosse o caso. Né? Isso eu achei também uma estrutura perfeito, brilhante. perfeito. Assim, Não tinha me diferente ligado pra caramba, disso. sabe? Não tinha me ligado disso. Óbvio, eu tava ligado na cena e todo o diálogo, mas eu não tinha me ligado nesse corte. Perfeito. Exato. Intenção perfeita. É isso. Foi. Muito bom, muito bom. Realmente, cara, é um filme que eu acho que vale muito ver. Eu tinha demorado, assim, pra ver. Já tava na famosa minha lista ali há um tempo. E eu fiquei muito empolgado, cara. Eu vi ele muito querendo, assim, que ele não acabasse, sabe? Porque foi um filme que me colocou pra pensar, pra questionar muitas coisas. Até porque, né, eu sou um cara que respeito e leio e
e tenho as fés e da minha forma e acredito e respeito as outras. Então, assim, tudo isso faz a gente pensar muito. E essa forma que é contada, como a gente falou aqui, foi muito instigante, assim, porque me levou a pensar de uma outra maneira, assim, fazer um novo exercício sobre o assunto, né? E achei muito legal. Tanto que eu acabei de ver o filme, sei lá, eu vi antes, assim, a gente tá gravando hoje, terça pra quarta-feira, eu vi ontem, segunda-feira, e de madrugada ainda fiquei acordado horas aqui, fui fazer um chá, falei, nossa, preciso rever algumas coisas, preciso pensar tanto que eu voltei, até porque eu tava fazendo algumas anotações pra nossa gravação. Mas é um filme que eu gostei muito, cara. Botei aqui minhas estrelinhas, vou guardar ele como um belo filme. Ele é um filme de 2022, né? Ele foi lançado em 2022. Cara, achei uma bela surpresa. Adorei o filme. Eu acho que vale a pena vocês assistirem um filme com esse olhar que o Duga colocou, de que, na verdade, não é só uma história necessariamente sendo contada. Assim, para mim, parece um ótimo filme para falar sobre abuso sexual e violência sexual em casa, só que falando de uma maneira mais modernosa. Tipo assim, a parte religiosa, ela ficou pouco na minha cabeça, talvez porque eu não tenho esse viés tanto religioso. Então, eu meio que fiquei, o povo é meio doido, acredita nessas coisas meio malucas, o que é? Mas ao mesmo tempo eu fui percebendo, tipo, não, talvez seja um lance a mais ali dentro. Talvez tenha alguma coisa a mais dessa história, né? Tipo, tem coisas estranhas nesse filme que eu não tinha percebido. Né? Então eu convido a assistir o filme nesse sentido, procurando um pouco a mais que existe lá dentro, porque na real, ele é como as ficções científicas, que é uma história sobre uma aeronave que viaja não sei onde, mas no fim das contas o que ele quer contar é sobre a nossa realidade atual, sobre esse momento que a gente vive agora. E esse é um filme que foi feito agora, em 2022, ou seja, não é um filme antigo, ele é um filme de agora, um filme depois da pandemia, um filme depois que aconteceu a invasão do Capitólio. É um filme fundamentalmente baseado nessa ideia de um fundamentalismo religioso com varre debaixo do tapete e vamos culpar a vítima. É um filme que carrega todos esses temas aí. E não só no enredo em termos de história, mas na técnica, ele é exatamente assim. Ele tecnicamente também conta essa mesma história. Então, se você assistir esse filme no Muti, ele tá lá, a mesma história tá sendo contada. Convido vocês a fazer esse exercício, né? Tipo, de assistir ele nesse aspecto. Para além da história, necessariamente, do enredo da história do filme, né? Para coisas que ele está contando por detrás e como tá muito claro isso, né? Não só porque tem uma personagem literalmente falando com a gente. O que eu peço que vocês acreditem nessa história, porque todos os personagens aqui dentro acreditam de alguma forma nisso. Então, se você não embarcar, você não vai conseguir entender o nosso problema. Exato. Eles verbalizam isso no texto. E, além disso, eles também mostram com um frame muito bem desenhado ou com um recorte de uma máscara que não ficou bem colocada, tipo, ou um acorde que está sendo construído. Em vários outros momentos, eles estão de verdade falando do mesmo assunto o tempo todo. Isso é muito brilhante, porque não é um filme montado simplesmente, né? É uma obra de arte construída entre 400 pessoas para chegar nesse lugar, né? Mesmo que você não veja o filme de novo, depois de ouvir esse podcast, o Heineken falou, coloca algumas cenas, deixa rolando, fica olhando sem muita... não precisa estar tão focado ali, mas tenta perceber o visual. Às vezes é como você falou, deixa até sem áudio. Então vamos falar de dica, Heineken. Fé cega é remorso na contramão. Essa frase faz parte da minha dica, que é de uma letra de uma música que eu vou citar um trechinho rápido dela aqui. Absurdo é tudo que não se entende do mundo. Na vida, a gente ama ouvir verdades postiças e adormecer ao som da música que toca no rádio, pra não saber o que fazer e sempre ter desculpas. É muito sobre a gente se enganar e aí quando a gente tá perdido, a gente encontra uma fé e se ela se torna cega... Se tivesse que fazer um paralelo direto com licença, a coisa da mãe alimentá-la e criar uma história mística daquela alimentação para encobrir um remorso. Eu acho que isso tudo faz muito sentido
na vida de todos nós. Que essa música é uma música chamada Samsara Blues, que é a faixa 4 do disco Nostalgia da Modernidade, do Lobão, que é um artista que eu trabalhei, e vamos falar aqui sem políticas, tá? O artista Lobão, que é um cara que eu trabalhei durante quase 15 anos da minha vida, e esse disco é muito simbólico para mim, porque eu tinha 14 anos de idade quando eu comecei a trabalhar com ele, que foi na gravação deste disco, em 1994. Então, eu acho um puta disco, além dele simbolizar muito pra mim, e eu achei que tinha muito a ver trazer esse símbolo justamente com a letra dessa música, que fazia muito sentido com o que eu estava vendo. Fica aí a minha dica, é um disco super diverso, tem meio que samba, uma época que tava flertando um pouco também ali ainda com uma galera tocando um samba junto, foi um produtor que era um cara que foi do Carpenters, então, cara, é um disco super legal de ouvir, é bem pop, recomendo, Nostalgia da Modernidade, do Lobão, e a faixa, como eu disse, Samsara Blues, que é a faixa 4. Então fica aí minha dica musical pensante, que eu acho que esse disco tem umas letras muito legais, incluindo essa aí que eu não podia deixar de trazer para esse momento. E a sua dica qual vai ser? Então, a minha dica para manter eu dentro do tema, que é um vídeo, que assim, o tema do episódio hoje foi meio que o teatro épico do Brecht. Para os que não sabem, os que estão aqui pela primeira vez, ou estão com a gente, porque na verdade a gente é que está aqui pela primeira vez, mas estão com a gente pela primeira vez, normalmente a gente faz isso, né? A gente acha um filme que nos toca, alguma coisa interessante. Eu tenho uma tendência a tentar procurar filmes que foram cortados por mulheres, para tentar também discutir um pouco mais desse mercado que nós vivemos, né, hoje. E aí depois que acha um filme, a gente procura ver se ele tem edições que sejam interessantes, ou seja, pontos de edição que sejam complexos o suficiente pra gente pelo menos passar 1 hora falando sobre isso, ou 1 hora falando sobre a cena, e também ao mesmo tempo tentar ler o filme, né, no sentido de achar o roteiro pra ver se tem, e alguma coisa relacionada com a história, alguma coisa relacionada com o academicismo, que é algo que eu trabalho há muito tempo, né? Eu sou professor de edição aqui no Canadá, então eu fico querendo achar coisas que sejam vinculadas a técnicas de edição, técnicas de filmagem, enfim, uma parte meio chata, meio acadêmica, e aí assim que eu acho alguma coisa que seja relacionado com a cena, ele meio que vira o tema. Não necessariamente sempre vai ser assim, às vezes a gente fala só porque o filme é bom mesmo, porque a gente gosta, ou até porque o filme é ruim o suficiente, porque vale a pena a gente analisar, né? Mas a ideia foi essa, então o tema hoje foi um pouco desse teatro épico do Brecht, esse ponto épico desse distanciamento brechtiano, vinculado à forma como o filme foi elaborado. Então tem um vídeo que é bastante simples, que tá na internet em português, que é do canal Cia da Capital Companhia Teatral, que é uma companhia de teatro do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que fez um vídeo de uns 47 minutos explicando o teatro épico. O que é o teatro épico, com citações, leitura de texto, cenas de teatro e tal. É um produto audiovisual feito por um grupo de teatro, então por aí você já dá um desconto, porque é claro que as cenas estão filmadas entre celular, câmera, né, tipo, ter tudo misturado. A edição disso é uma edição de vídeo de YouTube brasileiro, então assim, também não vai esperando uma coisa muito fantástica, mas é uma coisa muito legal que explica um pouco o conceito de teatro épico, o que é o teatro épico. Então se tu tem uma disposição de saber o que eu acho que é o tipo de conteúdo que vale a pena você estudar pela perspectiva das pessoas de teatro, e a gente tem pouca gente de teatro falando de teatro na internet, né? Você repara que tem muita gente falando de filme que veio da publicidade, muito podcast, mas povo de teatro pouco fala, né? Você quase não escuta, não tem nenhum podcast sobre teatro mais, não tem pessoas que são de teatro falando sobre teatro para o público que não é de teatro, né? Então eu sinto um pouco de falta dessa informação do teatro, que é um pouco a base de toda a parte cênica, no fim das contas, né? Os grandes atores, os grandes diretores vêm do teatro, né? As grandes atrizes conseguem fazer. O teatro é uma grande escola de interpretação e de coisa, né? E se você quer ser editora ou editor, eu super recomendo estudar um pouco sobre interpretação, porque quando você saca de interpretação, você edita melhor atores ou atrizes. Você entende melhor os pontos de emoção, o timing da coisa, né? Eu sempre digo que tem 2 características que fazem as pessoas que editam vídeos e filmes serem melhores, se eles têm musicalidade, ou seja, se eles têm um lance com o instrumento ou com a música, por causa do ritmo, e com o lance da hipócrisis, né? Da interpretação, né? Do deslocar-se de si mesmo como sendo o outro. Mas é bem por aí, certeza. Mas enfim, a companhia Cia pelo que eu scrollei aqui
rapidamente no vídeo, se você não tem tempo pra ver, deixa rolando meio que como um podcast, porque ele é praticamente um vídeo de áudio. Tem uma cena ou outra ali que de repente você vai rever depois, mas deixa rolando, vai pro trabalho, bota pra ouvir, vai malhar, bota pra ouvir, que é uma história bem contada. Parece muito interessante mesmo. Então, assim, eu acho que o Brecht é um cara que talvez pudesse ser estudado um pouco mais a fundo, porque tem uma questão muito interessante nesse lance político. E foi um dos caras que nossa, volta e meia eu cito ele no podcast, vocês vão ouvir falar muito do nome dele, até por essa questão da interpretação para não atores, que é uma coisa que ele fez bastante também, e tem muito a ver com o tipo de filme que a gente acaba abordando por aqui. Então, é isso, essa é a minha dica. Take 2. Bom, queríamos agradecer vocês terem conseguido passar tudo isso, né? Quase 2 horas de episódio, gigantesco. Então, queríamos agradecer e indicar para vocês que procurem nosso site, que a gente tem algumas coisas lá a mais, se você quiser. Tem texto, tem algumas informações de outros episódios, se você ainda não conhece a gente. Procurar a gente também nas redes sociais, como @segundocorte, que é esse, o nosso podcast. Então, procurar lá e, como eu sempre digo, entrar em contato para falar o que vocês acharam, porque a gente quer saber o que você pensa, se você gostou de alguma coisa, se ficou faltando alguma informação, se a gente falou alguma coisa errada, se a gente está dizendo alguma coisa que você acha que não está muito acurado, se você, enfim, tem alguma crítica, sugestão, correção. Eu sempre acho muito interessante que vocês entrem em contato e dêem esse feedback, porque, afinal de contas, a gente faz isso aqui porque a gente quer, mas a gente quer que você queira que a gente queira mais para continuar fazendo. Adoro esse final. Tchau. Valeu.